Fala, queridos! Zangano TV Online trazendo mais um vídeo pra vocês, galera. Espero que vocês gostem desse conteúdo e se vocês gostarem, já dá aquele like pra poder dar aquela força e se inscrevam no canal, galera. Não esqueça de marcar o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro das novidades quando nós postarmos os vídeos pra vocês. Então, vambora pra mais um vídeo? Olá pessoal, me chamo Leonardo Zangrando, vou apresentar o vídeo hoje. Há alguns vídeos atrás, um inscrito pediu para apresentar um vídeo ensinando como que joga Pokémon TCG. E hoje eu vou gravar esse vídeo apresentando para as pessoas que estão iniciando na sua jornada Pokémon. Eu vou apresentar pelo Pokémon TCG Live, porque fica mais fácil a visualização para quem está assistindo, mas as mesmas regras aqui servem para o jogo em carta física, tá bom? Primeiro apresentando a estrutura do card game. Pokémon TCG é um jogo no qual você tem um deck de 60 cartas e as cartas são divididas em três tipos diferentes: os Pokémon, as cartas de treinadores e as energias. Como você joga o jogo passo a passo? Quando o jogo começa, você saca suas cartas e procura por um Pokémon básico. Se não tiver um Pokémon básico na sua mão, você vai mostrar sua mão para o seu oponente, embaralhar sua carta de novo, seu baralho de novo, e sacar novas 7 cartas. Você vai fazer isso até vir um Pokémon básico na sua mão. Quando você tiver um Pokémon básico na sua mão, você vai iniciar com ele como seu Pokémon ativo. Aqui no campo, onde vocês estão vendo na tela, essa carta que fica aqui na frente é o seu Pokémon ativo. O seu Pokémon ativo é o Pokémon que vai interagir com o Pokémon do oponente no seu turno. Pokémon é um jogo muito mais básico do que os outros card games. Durante o seu turno, o seu oponente não tem interação. O mesmo vale para o turno do oponente. Você não pode interagir no turno dele. Ou seja, o jogo vai começar, você vai fazer tudo o que você tem que fazer e você vai passar para o turno do oponente. O seu oponente vai fazer tudo o que ele tem que fazer e ele vai passar para o seu turno. E assim vai até que um dos dois ganhe. Os dois Pokémons que estão ativos são os Pokémons que vão interagir um com o outro, vão batalhar um com o outro. A batalha Pokémon consiste em você utilizar o golpe do Pokémon para causar dano no Pokémon inimigo, fazendo assim com que ele seja derrotado. Ele vai para o cemitério dele, ele vai para a pilha de descarte e você compra um prêmio. Quando você comprar os seus 6 prêmios, você ganha o jogo. Ou se você derrotar o Pokémon do seu inimigo e ele não tiver mais Pokémon no campo para usar, você também ganha o jogo. Aqui na disposição do jogo, você tem o seu Pokémon ativo. Após isso, você tem o seu campo, os seus Pokémon do banco. Os seus Pokémon do banco são até no máximo 5 Pokémon. Vocês devem saber que Pokémon é baseado num jogo de RPG, no qual você pode usar até 6 Pokémon. Então, emulando o jogo de RPG aqui no card game, você também pode usar até 6 Pokémon. Então, conta como um Pokémon ativo e 5 Pokémons no banco. Aqui na esquerda é onde fica as suas cartas de prêmio. Essas cartas de prêmio são as cartas que você vai comprar quando derrotar um Pokémon inimigo, até pelo nome carta de prêmio. Quando você pegar todas as cartas de prêmio, você ganha o jogo. Aqui você tem a disposição do baralho na direita e à direita do baralho você tem a sua pilha de descarte. Todas as cartas que você utilizar ou que forem derrotadas vão para essa pilha de descarte. Pokémon é um jogo diferente de outros jogos que as cartas que você tem na sua mão não tem limite. Você pode ter o baralho inteiro na mão, que você não vai descartar ela. Outros jogos, como Yu-Gi-Oh! Ou Legends of Runeterra, quando você tem um certo limite de cartas na mão, ao fim do turno você tem que descartar uma carta para poder não ultrapassar aquele limite. No turno de Pokémon, você pode usar um ataque e quando você utilizar o seu ataque, o seu turno encerra, passando para o turno do oponente.
Então, o ataque é a última coisa que você vai fazer no turno. Você vai montar toda a sua estratégia, você vai usar todas as suas habilidades e no final você vai dar um ataque no Pokémon inimigo, encerrando o seu turno. Quando tem cartas de energia na mão, você pode, uma vez por turno, equipar uma energia em algum dos seus Pokémon. Pode ser um Pokémon ativo ou um Pokémon no banco. Já que falamos dela, vamos falar das cartas de energia. As cartas de energia são apenas energias básicas que elas contam com um atributo do Pokémon. Então existem energias de água, fogo, psíquico, lutador, metal, fada, elétrico, dark e planta. Para quem já jogou Pokémon, sabe que existem outros tipos de Pokémon. Porém, aqui no card game, eu acredito que seja até para simplificar, eles resumem alguns tipos de Pokémon dentro dessas categorias. Como, por exemplo, Pokémon tipo Venenoso e Fantasma, dentro da categoria Psíquico, e Pokémon do tipo Pedra e Terra, dentro da categoria Lutador. Ainda de energias, nós temos dois tipos de energia no jogo: as energias básicas e as energias especiais. A energia básica é aquela energia que você vai colocar no seu Pokémon e ela não vai te oferecer nada além do ataque que aquele Pokémon pode utilizar. A energia especial são energias que, ao serem equipadas, elas possuem algum efeito. E isso vai estar descrito na carta de energia especial. Então você vai saber identificar ao certo quais são as energias básicas e quais são as energias especiais. O Pokémon ele é muito facilmente visível o que cada carta faz. Ele, por mais que seja um jogo bem colorido, ele é um jogo muito básico. Então você não se perde com facilidade. Com poucas partidas de Pokémon, você consegue pegar o jeito até começar de decks mais básicos e ir para decks mais complicados. Não é um jogo tão difícil. Agora falando da parte de cartas de treinador, nós temos as apoiadoras dos estádios, os itens e as ferramentas. O apoiador é uma carta que você só pode usar uma vez no turno. Cada um vai ter seu efeito. Você precisa ler essas cartas. As cartas de estádio são cartas que você só pode ter uma, uma carta ativa em campo por vez. Quando você coloca uma carta de estádio e seu oponente joga outro estádio, o seu estádio é descartado e vice-versa. Quando ele tem uma carta de estádio, você joga, a carta de estádio dele é descartada. As cartas de item são cartas que você pode usar à vontade durante o turno. E as cartas de ferramenta são cartas que você equipa no seu Pokémon. Você pode usar quantas ferramentas você quiser por turno, mas cada Pokémon só pode ter uma ferramenta equipada. A não ser que o Pokémon esteja escrito na carta dele que ele pode equipar mais de uma ferramenta. E no momento, no meta atual, nós temos as cartas de Ace Pack, que são as cartas rosa, e você só pode ter uma delas por deck. Então escolha com sabedoria qual carta você vai colocar no seu deck. Vamos começar a falar agora sobre os Pokémon. O Pokémon é um jogo no qual você tem Pokémon básico, Pokémon estágio 1 e estágio 2. O Pokémon básico, como identificar? Ele é a carta que, canto superior esquerdo dele, você vai ter escrito Basic ou Básico. O que é um Pokémon básico? É um Pokémon no qual você tem ele na sua mão, você pode descer ele direto no seu campo. Ele não precisa passar por evolução, você pode só colocar em campo. Ah, existem Pokémons que são evoluções e são básicos? Existem. Mas você só pode jogar em campo se ele tiver escrito básico nele. Os Pokémons que evoluem são chamados de Pokémon estágio. Você só pode jogar eles em campo se você tiver o estágio anterior. Como por exemplo, eu tenho aqui um Charmeleon, que eu só posso jogar em campo se eu tiver um Charmander em campo, evoluindo. Um ponto importante é que eu não posso no mesmo turno jogar um Charmander e jogar um Charmeleon por cima. O Pokémon tem que ficar pelo menos um turno em campo. Então eu jogo o Charmander, passo para o meu oponente. Quando voltar para mim, eu posso jogar um Charmeleon em cima.
Como que eu sei se o meu Charmeleon precisa evoluir ou se ele pode ir direto pro campo? Canto superior esquerdo da carta vai ter escrito estágio 1, mostrando uma foto do Charmander, e escrito evolui de Charmander. É muito, muito básico, muito simples de visualizar. E aqui a gente tem cartas de estágio 2. O Charizard, por exemplo, precisa passar pelo Charmeleon, que precisa passar pelo Charmander. O que eu quero dizer? O Pokémon estágio 2 precisa passar pelo estágio 1, que precisa passar pelo Pokémon básico. A não ser que tenha uma carta específica, um item, um apoiador, uma habilidade que permita que você evolua direto do básico para um estágio 2. Como nós temos, por exemplo, no meta, Hurricane Doce Raro. É uma carta que você usa e se você tiver um Charizard na mão, você pode descer ele direto em cima do seu Charmander sem precisar passar pelo Charmeleon. Alguns Pokémon possuem habilidades. O que são as habilidades? Quando você está jogando Pokémon, a última coisa que você tem que fazer no seu turno é bater, é atacar. Porque nas regras do jogo, quando você ataca com o Pokémon, o seu turno se encerra e passa para o turno do oponente. As habilidades vêm para que você consiga usar o efeito de um Pokémon sem gastar o seu ataque. Você pode usar várias habilidades por turno sem necessariamente estar utilizando um ataque. Você vai usar suas habilidades, posteriormente você vai atacar. Geralmente, você pode ter dois Pokémon com a mesma habilidade e utilizar essa habilidade. Mas se tiver escrito na carta que essa habilidade só pode ser usada uma vez por turno, aí você só pode usar aquela habilidade uma vez, mesmo que você tenha, por exemplo, dois Pokémon com a mesma habilidade. Como você derrota o Pokémon do seu inimigo? Você consegue identificar no canto superior direito da sua carta de Pokémon o atributo dela e os quantos pontos de vida ela tem. Pokémon é um jogo de matemática básica. Você vai causar um dano no seu inimigo, você vai subtrair da vida dele. Quando chegar a zero, o Pokémon é derrotado, você compra um prêmio. Simples assim. Como você sabe quanto de dano o seu Pokémon vai causar? Você tem na carta do seu Pokémon escrito o nome do ataque dele e ao lado um número, que esse número é o equivalente ao dano. Vale ressaltar que para você poder usar esse ataque, você tem a quantidade de energia do lado esquerdo do nome do golpe. Aqui nessa carta do Bulbasauro, por exemplo, a gente tem uma energia de planta e duas energias incolores. O que são as energias incolores? Significa que é uma energia de planta obrigatoriamente e duas energias qualquer. Qualquer energia você pode colocar aqui. Se esse Bulbasauro tiver uma energia de planta, uma de água e uma de fogo, ele pode usar esse golpe. Se ele tiver uma energia de planta, duas elétricas, ele pode utilizar esse golpe. Quanto de dano esse golpe vai causar? 50, que é o que está escrito aqui. Vale ressaltar que alguns golpes de alguns Pokémon possuem efeitos que podem fazer com que o golpe aumente de dano, com que o golpe diminua de dano, com que o golpe nem mesmo saia. Tem Pokémons que você joga uma moeda, se der coroa, o golpe não faz nada. Então, você tem que avaliar a estratégia que você está usando no seu deck. Vamos falar agora de fraqueza, resistência e recuo. As energias servem apenas para atacar? Não. Quando você tem o seu Pokémon ativo, nem sempre ele é o Pokémon que você quer utilizar. Às vezes o seu oponente forçou você a colocar aquele Pokémon como ativo. Você quer voltar ele para o seu banco. Você tem então uma taxa de recuo. O que é essa taxa? Como temos no exemplo aqui da carta do Greninja, você vai ver que o recuo dele é uma energia incolor. O que significa que você precisa tirar uma energia dele para poder trazer ele de volta para o seu banco. E aí você coloca um outro Pokémon do banco como seu Pokémon ativo. A fraqueza e a resistência. A fraqueza e a resistência é mais do atributo do Pokémon. Esse Greninja, por exemplo, é um Pokémon do tipo água.
Como eu identifico que ele é um Pokémon do tipo água? Já vimos antes que no canto superior direito tem um atributo e geralmente a carta do Pokémon é da mesma cor do seu atributo. Aqui no Greninja do tipo água, ele tem fraqueza elétrico, ou seja, se um Pokémon elétrico causar um golpe nele, ele vai sofrer o dobro do dano que qualquer outro Pokémon iria sofrer. E ele tem a resistência. No caso, hoje em dia é até bem raro encontrar Pokémons com resistência, mas existem. Um exemplo é o Gengar. Gengar possui resistência a um tipo, que agora não vou me lembrar qual é, mas que quando aquele tipo dá um ataque nele, ele sofre o ataque com dano pela metade. E assim, com um cálculo básico, você vai conseguir causar o dobro ou a metade do dano num Pokémon para derrotar ele e, consequentemente, você ganhar o jogo. Chegamos aqui agora no Pokémon V e Pokémon X. Vale ressaltar que até aqui, tudo que eu falei é válido para todos os formatos de Pokémon. Exclusivamente no momento em que estamos, esses formatos aqui de V, V-Star e X, eles são os formatos que estão vigentes. Pokémon é um jogo de rotação. Significa que um formato que está sendo jogado agora, essas cartas, depois de um tempo, elas param de ser jogadas e novas cartas são lançadas. No momento, no ano que estamos, essas cartas aqui são as que estão valendo. Pokémon V, V-Star e X. Como você identifica? No nome do Pokémon vai estar escrito, aqui como exemplo, Blastoise V, Charizard V-Star e Venusaur X. Esses Pokémon possuem uma coisa chamada caixa de regra. A caixa de regra diz que quando o Pokémon V é nocauteado, ou seja, é derrotado, você vai comprar 2 prêmios. Lembra que eu falei que quando o Pokémon é derrotado, você compra um prêmio? Se você derrotar um Pokémon V, você vai comprar 2 prêmios. Falando agora da rotação, nós temos aqui a letra E embaixo dessa carta. No Pokémon, a gente está passando por um momento do abecedário. A, B, C, D, E, F. Então, as cartas que estão caindo em rotação, elas estão caindo de acordo com a letra que ela é lançada. Por exemplo, vai chegar uma data que a carta A vai parar de poder ser usada. Então, todas as cartas que tem aqui a letrinha A param de ser usadas. Isso já aconteceu. Nós estamos no momento na rotação F. Ou seja, essa carta aqui do Blastoise já não pode mais ser utilizada. Nas cartas de Pokémon V-Star, especificamente, nós temos uma regra, que é um Pokémon V-Star só pode evoluir de um Pokémon V. Aqui nós temos um Pokémon V, o Arceus, e aí você vai evoluir ele para o V-Star. A carta V-Star, ela tem uma habilidade que você só pode utilizar ela uma vez por duelo, não é uma vez por turno, uma vez por duelo, e ela tem um contador de V-Star. Esse contador de V-Star, ele vai ficar no cantinho ali. Quando você utilizar essa habilidade, você vai virar ele. Aqui, conseguimos mostrar aqui no cantinho direito. Você vai riscar ele aqui no jogo, e no jogo físico você vai virar ele, para mostrar que você já usou aquela habilidade. Só pode ser utilizada uma vez por duelo. Falando no Pokémon X, que o Venusaur está aqui agora, ele pode evoluir de qualquer Ivysaur. O Pokémon X pode evoluir de qualquer carta anterior a ele, não necessariamente de uma carta V, como o Pokémon V está. Essas foram as regras básicas do jogo do Pokémon TCG. É claro que o jogo é mais complexo do que isso. Isso foi apenas o básico do jogo para que você possa assistir, entender, você vai montar o seu deck e começar a jogar. Assistindo a mais vídeos do canal, você vai ver como joga o jogo. A gente jogando, você vai pegando que vou descer um Pokémon básico, vou usar uma carta treinador,
vou descer uma energia, vou atacar, o turno vai acabar. Então, com pouco mais de 2, 3 partidas, você entende como funciona a mecânica do jogo. Eu só quis passar aqui o básico para que você possa começar entendendo, identificando o que é cada carta, como funciona e o que ela faz. Como colocar ela em campo, como jogar. Se ficou alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que a gente faz mais vídeos respondendo, a gente faz vídeos, de repente, se for uma dúvida curta, shorts. A gente não esqueça de seguir o nosso canal no TikTok Zangrando TV Oficial e canal no Quai Zangrando TV, e de repente a gente posta lá dicas de cartas de Pokémon. No mais é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem com o próximo vídeo de gameplay. E é isso aí, queridos. Esse foi mais um vídeo da Zangrando TV pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueça de comentar, compartilhar e curtir para dar aquela força pro canal. E se inscrever e ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades, né? Nos vemos no próximo vídeo. Ah, e não se esqueça, se você quer me ver jogando com algum deck que você tenha vontade, que você goste, não esquece de botar nos comentários que a gente providencia um videozinho desse pra vocês, ok? Zangrando TV Offline!